no coração da igreja. Oferecimento Joias Sacras Mona Lisa Joias. Estamos de volta ao programa No Coração da Igreja. Hoje aqui falando com a gente o padre José Altino Brambila, responsável pela cerimônia, pela liturgia na Diocese de Presidente Prudente. E falando sobre a Semana Santa. Já demos uma introdução, né, explicando um pouco a história da Semana Santa. Então, padre Altino, agora, Domingo de Ramos é o começo. Por que o Domingo de Ramos? Olha, a Páscoa celebra a ressurreição do Senhor. Mas uma ressurreição que acontece por quê? Porque houve uma manifestação de Jesus Cristo, nós chamamos de manifestação do Verbo, e essa celebração de Domingo de Ramos, ela já entra naquele espírito da paixão, ou seja, da entrega e da morte do Senhor, anunciando o projeto de Deus, o reino. E ao iniciar a Semana Santa, a igreja está entrando nesse clima da celebração já da preparação da morte e ressurreição do Senhor. Tanto que chamamos o Domingo de Ramos como Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Ao entrar em Jerusalém, Cristo está de fato entrando na vida do seu povo, está se fazendo presente. Quando ele entra e é acolhido com saudações de ramos, mantos jogados pelo chão e com o canto de Hosana, e essa palavra Hosana na língua de Jesus significa, usando um português bem simples nosso, nós podemos traduzir Hosana por Deus, salva-nos por favor. Então é uma salvação que o povo está aclamando a Jesus, reconhecendo o Messias. Mas essa acolhida está muito ligada à encarnação do Cristo e à sua negação por parte também do seu povo. Então o sentido do Domingo de Ramos é esse: Cristo que sofre por amor, é Deus que se entrega incondicionalmente para que as pessoas, hoje, todos nós batizados e crentes, mas na época o seu povo pudesse entrar também no seu mistério. Ele quer ser acolhido como rei. Por isso toda aquela saudação, e ele faz parte e aceita essa acolhida. Mas não como rei de um trono ou de uma situação, mas rei nos corações, na alma, na vida das pessoas. Muito bem, gente. Está então o Domingo de Ramos, não é? E uma outra celebração da Semana Santa também chama muita atenção, é a Missa dos Santos Óleos, né? Então a gente pede aqui para o Padre Altino explicar o que é essa Missa dos Santos Óleos também, o momento em que todos os padres de diocese estão reunidos. Ela é uma celebração que, liturgicamente, ela é marcada na quinta-feira de manhã, mas por razões pastorais, até o cerimonial dos bispos e os documentos da igreja diz que pode ser marcado em outros horários, outros dias. É chamada de Missa da Unidade ou Missa Crismal. Por quê? É nessa celebração que o bispo reúne todo o seu clero, o seu presbitério em torno de si. Então a unidade, o pastor da diocese, que é o bispo, junto com os seus auxiliares, os presbíteros, e que vão concelebrar com ele a Eucaristia. Também chamada Missa Crismal. Por quê? Porque é nessa missa que o bispo recebe de toda a comunidade os óleos que serão abençoados para o sacramento do batismo, da unção dos enfermos e da crisma. E ali, acolhendo esses óleos, o bispo faz uma bênção especial para cada um deles. Então, Missa Crismal em honra do óleo do sacramento da crisma. Melhor, em honra do próprio Cristo, que é ungido do Pai, e em nome dele ungimos as pessoas. E Missa da Unidade, porque todos os padres concelebram com o seu bispo e fazendo ainda a renovação das promessas da ordenação sacerdotal. Muito bem. Aqui na Diocese é celebrada na quarta-feira. É quarta-feira, às 19h30, na Catedral de São Sebastião, aqui no centro de Presidente Prudente. Muito bem. Padre Altino, Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, temos, como eu falei, a missa chamada de lava-pés. Mas não sei se as pessoas sabem, esse rito do lava-pés ele não é obrigatório na celebração, ele é facultativo. É claro que ele é muito expressivo por causa de um dos 3 grandes aspectos dessa celebração. Na Quinta-feira Santa nós celebramos 3 grandes ações de Jesus. Primeiro, a instituição da Eucaristia. Ele nos dá o sacramento do seu corpo e sangue para que tenhamos a vida nele e vivamos em comunhão com Cristo. Mas para que houvesse esse sacramento e ele se perpetuasse na sua igreja, ele institui o sacerdócio cristão, segundo o aspecto da celebração. Quando ele diz, fazei isto em minha memória. Então institui o sacramento da Eucaristia no seu corpo e sangue e institui o sacerdócio cristão para que se perpetuasse esse sacramento. E o terceiro aspecto da celebração é a celebração
do mistério do mandamento da caridade. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E como sinal da entrega e do serviço, repetimos aquele gesto que Jesus fez de lavar os pés. Era a função do servo fazer isso. O dono da casa, no máximo, quando fosse alguém muito importante. Mas Cristo assume, então, a função do servo, porque ele entrega o seu corpo e sangue, entrega o coração de Deus, a gente pode dizer isso, no mandamento do amor e quis permanecer entre nós. Então é uma celebração muito importante para nós, quando nós de fato celebramos o nascimento da igreja em torno da mesa da Eucaristia. Que bonito, muito bonito. O Padre Otino também pode aproveitar e falar o horário da missa na Mãe da Igreja, Paróquia Nossa Senhora da Igreja. Domingo de Ramos, nós vamos ter a missa de Ramos, com a procissão, a bênção dos Ramos, às 9 horas da manhã. É a única missa no horário da manhã. E depois, às 19 horas, a missa da Paixão do Senhor, mas sem procissão e bênção de Ramos. A missa da Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, nós vamos celebrá-la às 19h30. E logo em seguida tem aqueles momentos de adoração, né? Isso. No final dessa missa, se faz o que nós chamamos de transladação do Santíssimo Sacramento. É interessante os rituais que a igreja vai desenvolver para também, através deles, falar com as pessoas. E o primeiro gesto expressivo no final dessa celebração é a retirada da Eucaristia da igreja, quando se apagam as luzes do sacrário e do altar e se leva o Santíssimo para um outro local, a não ser algumas comunidades que não têm local que facilite, se faz na própria igreja, mas se faz uma caminhada de translado do Santíssimo. Quando a igreja retira a Eucaristia de dentro do seu templo e leva para outro lugar, ela está querendo dizer exatamente isso. O Senhor entra no mistério da morte. A Eucaristia é o Cristo vivo. Por não tê-la dentro da igreja, a igreja justamente expressa isso. Nós estamos caminhando com Cristo para a sua morte. Desnudamos o altar, cobrimos as imagens, onde isso é costume também. Quer dizer, a igreja fica vazia da glória do Senhor, porque ela celebrou a Eucaristia, mas agora está em momento de adoração e de reflexão. A morte do Senhor é a consequência do meu pecado, mas ao morrer Ele quer me chamar para uma vida nova. Então todo o povo é convidado. Aí há diferença de comunidades, mas algumas participam a noite inteira em vigílias até o início das celebrações da Sexta-feira Santa, outras só até meia-noite, outras 1 hora só. Mas o importante é que a comunidade faça um momento de adoração. Quer dizer, nós paramos diante do sepulcro e ficamos a contemplar o Senhor, não na tristeza, no desespero da morte, mas na esperança de que algo novo há de acontecer. Muito bem, que bom, gente. Nós encerramos esse bloco aqui, aí com a Quinta-feira Santa, e daqui a pouquinho a gente volta para falar da Sexta-feira, do Sábado e o Domingo da Ressurreição. Já já voltamos. No coração da igreja, oferecimento Joias Sacras Mona Lisa Joias.